E aí, galerinha, seguidores do canal da escola Pedro Jorge Mota, aqui quem fala é o professor Ícaro, aula de física hoje, continuidade do conteúdo de calorimetria, continuidade do vídeo anterior, onde a gente falou sobre capacidade térmica, sobre o conceito de calor específico, né? Que são conceitos que nós vamos precisar hoje para desenvolver nossa nova fórmula, a nossa equação fundamental da calorimetria. A aula de hoje é sobre a equação fundamental da calorimetria, tá bom? Equaçãozinha muito importante para o estudo da calorimetria, que você tem que tentar ao máximo se familiarizar com ela, aprender ao máximo essa equação. Ok, gente? Então vamos lá, revisando aqui, ó. O vídeo anterior, né, foi que a gente viu o conceito de capacidade térmica, representada simbolicamente pela letra C maiúscula. Não é isso, gente? Vimos que a capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividida pela variação na temperatura. Então, ó, essa letra Q aqui, né, ela tem que ser conhecida por nós. Quem é a letra Q? É a quantidade de calor que você deve dar para um objeto ou retirar desse objeto, quantidade de calor que você tem que dar para um objeto ou retirar dele, para que a sua temperatura mude, né? Se eu der calor para um objeto, a temperatura dele vai aumentar. Se eu retiro o calor do objeto, a temperatura desse objeto vai cair. Então, a variação da temperatura, ΔT, é até bom falar nisso, ó. Quem é o ΔT? Variação na temperatura. O que é a variação na temperatura? É quantos graus Celsius, ou quantos graus Fahrenheit, ou quantos Kelvin, enfim, quantos graus, quanto foi que a temperatura do objeto aumentou, ou quanto a temperatura do objeto caiu quando eu dei calor para esse objeto, ou quando eu retirei calor desse objeto. Então, como eu vinha falando, a quantidade de calor está relacionada com a variação na temperatura. Quando eu aumento a quantidade de calor, aumenta a variação na temperatura. Quando eu diminuo o fornecimento de calor, o objeto vai se esfriando, né? Vai diminuir a variação na temperatura. Ok, gente? Letra C maiúscula é a famosa capacidade térmica. A gente viu, né, lá no estudo da capacidade térmica, que quanto maior a capacidade térmica do objeto, quanto maior a capacidade térmica, repare no que eu estou falando. Quanto maior a capacidade térmica, menor será a variação na temperatura. Ou seja, quanto maior a capacidade térmica, menos o objeto tende a se aquecer. Tá bom? Menor será o aquecimento do objeto. Vai ser mais difícil de se aquecer. Ok? E a gente viu que a capacidade térmica, ela não depende do material, né? Às vezes o mesmo material, um exemplo, 100 gramas de aço e 1 quilo de aço. Veja que nós temos dois objetos diferentes, mas do mesmo material, o aço. O material é o aço. Só que um pesa mais do que o outro. Então, se eu fornecer, por exemplo, se eu der uma quantidade de calor de 1000 kJ para esses dois objetos, quem é que vai se aquecer mais? Os 100 gramas ou os 1000 gramas, 1 quilo? Né? Quem é que vai se aquecer mais? O calor vai se espalhar mais fácil por onde? Naturalmente que vai se disseminar mais fácil onde tem apenas 100 gramas daquele material, né? Então, não está aqui na fórmula, mas é o seguinte, a variação da temperatura que o corpo vai sofrer tem a ver com quem? Tem a ver com a massa do objeto, tá certo? Quanto maior a massa, quanto mais ele pesar, menos ele vai se aquecer, tá bom? A temperatura vai mudar menos. Claro, o calor vai ter que se espalhar por um corpo maior. Então, temperatura e massa, né? Temperatura e massa são o quê?
inversamente proporcionais. Quanto maior a massa, menos o objeto se aquece. Tá certo? Quanto menor o objeto, mais ele se aquece. Tá certo? Quanto menor o objeto, maior a variação na temperatura. Ok, gente? E a temperatura é diretamente proporcional à quantidade de calor. Então, quantidade de calor e temperatura são o quê? Diretamente Perdão, vou apagar aqui. Não sei se eu estou na frente. Vou apagar bem aqui, deixa eu copiar aqui embaixo. São diretamente proporcionais. Tá certo? Veja bem. Temperatura e massa. O que é a massa? É a quantidade de matéria do corpo, né? Quanto ele pesa, digamos assim. Quanto mais maneiro, na nossa linguagem, né? Quanto mais maneiro o objeto for, quanto menor ele for, mais ele se aquece quando recebe calor. Tá bom? E quanto mais pesado, quanto maior for o objeto, menos ele vai se aquecer quando receber calor. Tá bom? E qual é a relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura do objeto? Ora, quanto mais calor eu der para o objeto, né, mais ele vai se aquecer. Então, quantidade de calor e temperatura são diretamente proporcionais. Quando eu aumento um, aumenta o outro. Quanto mais calor eu dou, mais a temperatura sobe. Quanto menos calor eu forneço, menos a temperatura sobe. Então, essas duas relações aqui, eu queria que vocês entendessem elas aí, para a gente prosseguir e chegar lá no cálculo. Tá bom? Então, ó, massa, temperatura, quantidade de calor e temperatura. Veja que eu estou relacionando a temperatura com duas coisas, com a massa e com a quantidade de calor. Tá certo, gente? Temperatura e massa são o quê? Inversamente proporcionais. Temperatura e calor são o quê? Diretamente proporcionais. Quando aumenta um, aumenta o outro. Aqui, quando aumenta um, diminui o outro. Ok, gente? Então, vamos lá. Guarda essas relações. Guarda essa formulazinha aqui, ó, da capacidade térmica. Certo? Nós vamos usá-la daqui a pouco. Qual foi a outra grandeza importantíssima que a gente viu lá na aula anterior? Nós vimos o calor específico, representados pela letrinha C minúscula, né? Agora veja bem, a diferença de calor específico para capacidade térmica. Calor específico, essa palavra específica já diz tudo, ela é específico daquele material. Cada material tem seu calor específico. O ferro se aquece de um jeito, o ferro tem o seu calor específico. O que é calor específico? Calor específico é a quantidade de calor que um objeto precisa para se aquecer, tá certo? Para aumentar a sua temperatura. O ferro se aquece de um jeito, o vidro se aquece da sua maneira, porque é feito de outro material, o plástico, enfim, cada material se aquece de uma maneira. Ok, gente? Então, o calor específico, já está dizendo aqui, a palavra específico já está se traduzindo, dizendo que o calor específico é específico de cada material tem o seu, diferente da capacidade térmica, que é independente do material. A gente viu aqui o exemplo aqui que eu dei daquele pedaço de aço, um aço com 100 gramas e um aço com 1000 gramas. Cada um tem a sua capacidade térmica. Quem é que se aquece mais? O aço com 100 gramas. Então a capacidade térmica do aço que tem 100 gramas é menor, porque se aqueceu mais. Quem foi que se aqueceu menos? O pedaço de aço que tinha 1 quilo. Então esse aço que tem 1 quilo tem uma capacidade térmica maior, porque se aquece menos, tem mais, né? Ó, vocês vejam que a temperatura e a capacidade térmica são inversamente proporcionais, tá bom? A temperatura está no denominador da fração. Mas enfim, o calor específico, ele é igual a quem, gente? Ele é a divisão, ó, a divisão entre a capacidade térmica, certo? E a massa do objeto, beleza? Então a gente tem essas duas fórmulas aqui, ó. Calor específico é igual a capacidade térmica dividida pela massa do objeto, quanto o objeto pesa. Se eu pegar essa fórmula aqui, galera, ó, vejo que aqui é uma fração, não é? É uma fração, e eu posso transformar isso aqui em outra, ó. Ó, calor específico eu posso pegar e dividir por 1, não posso? Por quê? Calor específico dividido por 1 é quanto?
calor específico. Então, tanto faz eu escrever só a letra C, como eu escrever C dividido por 1. Transformar em uma fração. Então, você tem uma fração do lado esquerdo e uma fração do lado direito da igualdade. Você pode fazer o quê? Multiplicar o meio pelos extremos. Então, como é que fica aqui? Multiplicando o meio pelos extremos, ó. Capacidade térmica vezes 1. C vezes 1 dá quanto? C. Repetindo a igualdade. Repete a igualdade, ó. Igual. Multiplicando esse com esse. M vezes C dá quanto? M vezes C. Então, dessa fórmula aqui, eu cheguei nessa. Tá bom? Por que eu separei aqui a letra C da capacidade térmica? Por que eu fiz isso? Para usar lá naquela fórmula ali, ó. Ó, qual é a fórmula lá? Capacidade térmica é igual quantidade de calor dividida pela variação na temperatura. Veja que aqui também tem a letra C da capacidade térmica. Estão vendo aqui, ó? Tanto tem ela aqui como tem ela aqui. Então, eu posso fazer o quê? Pegar essa fórmula e jogar aqui dentro. No lugar de eu escrever essa letra C aqui na igualdade, ó. Tanto faz escrever a letra C como escrever M vezes Czinho, né? Tá bom? Então, vamos substituir, ó. Tirar aqui na igualdade, veja bem, veja o que eu estou dizendo, o que é que eu estou querendo fazer. Estou querendo tirar essa letra C daqui, eu não quero escrever ela mais não. Eu quero escrever, né, aquilo que equivale a ela, o que é igual a ela. O que é igual a ela? M vezes Czinho. Então tá aqui, no lugar de eu escrever a letra C, eu vou escrever M vezes Czinho. Não são iguais, ó. Tanto faz escrever um como o outro. Então quem é M vezes Czinho? É o Czão aqui, ó. Isso é igual, Czão é igual a quem? Quantidade de calor dividido pela temperatura. Fração. Posso transformar isso aqui numa fração? Posso. Como? Dividindo por 1. Meio pelos extremos, ó. Q vezes 1, Q é igual. Multiplicando isso aqui, ó. M vezes Czinho vezes a variação na temperatura. Onde foi que eu cheguei? Cheguei aonde eu queria. Na equação fundamental da calorimetria. Quem é a letra Q? Quantidade de calor. O que é que a calorimetria faz? Mede, calorimetria, medida. Metria é medir. Medir o quê? A quantidade de calor. Então, como é que eu meço a quantidade de calor que um corpo ganha ou perde? Multiplicando isso aqui, ó. Multiplicando a massa dele, quanto ele pesa. 200 gramas. Vezes o calor específico dele, que vai ser dado lá na questão, vezes a variação da temperatura que ele sofreu. Tá bom? Vamos supor, o cara estava com 30 graus, passou para 90 graus. Estava com 30, passou para 90. Por que fez isso? Por que estava com 30 e foi para 90? Porque se aqueceu, né? E por que se aqueceu? Porque recebeu calor. Quanto foi de calor que ele recebeu? Aí você pega a massa dele, vezes o calor específico, vezes a variação na temperatura. Essa daqui é a fórmula que a gente queria chegar. Guarde ela aí, anote, ó. Q igual a M vezes C vezes ΔT. Essa é a famosa equação fundamental da calorimetria. Como é o nome dessa equação? Equação fundamental da calorimetria. Serve para quê? Para calcular a quantidade de calor, a letra Q, que um corpo ganha, calor ou perde, né? Tá bom? Então, quantidade de calor é igual a massa do corpo vezes o calor específico desse objeto, desse material, vezes a variação na temperatura. Tá bom, gente? Guarde essa equação aí, ó. Beleza? Como foi que nós chegamos nela? Usando a capacidade térmica e usando o calor específico. Usamos as duas fórmulas, ó. Estamos uma dentro da outra e chegamos aqui. Beleza? Tá certo, gente? Então, vamos lá. Vamos usar aqui, ó. Vou apagar aqui. Vou tentar passar um exemplozinho aqui para vocês. Então essa é a nossa fórmula. Vou anotar ela lá em cima. Vamos lá? E vocês memorizaram ela aí, ó. Quantidade de calor é igual a quem? A M, quem é o M? A massa, vezes o calor específico, letra C minúscula, vezes a variação na temperatura. Essa é a equação fundamental da calorimetria. Onde é que você usa ela? Ó, vou tentar passar aqui um exemplozinho para vocês. Exemplo. Uma barra
de ferro Olha aqui, gente, ó, nas primeiras linhas da questão. Ó. Uma barra de ferro pesando 400 gramas, certo? Pesando 400 gramas, recebeu calor. Se recebeu calor, galera, adiante aí. Se o cara recebeu calor, ele vai se aquecer ou vai se resfriar? Vai se aquecer, né? Então a sua temperatura vai aumentar ou vai baixar? A temperatura vai aumentar, tá bom? Então veja bem. Quanto é que essa barra de ferro pesa? 400 gramas. Se ela pesasse 4 quilos e ela recebesse a mesma quantidade de calor que ela vai receber aqui, ela se aqueceria do mesmo jeito? Não, né? Lembre-se da capacidade térmica. Tá certo? Então vamos lá. Continuando aqui. Ó. Uma barra de ferro pesando 400 gramas recebeu calor de uma fonte e se aqueceu, né? Como foi que ele se aqueceu? Ó? Teve sua temperatura aumentada. A temperatura aumentou, claro, né? Vamos supor, estava com 30 graus e foi para 120 graus, certo? Por que se aqueceu? Porque recebeu calor. Eis a questão. Recebeu calor, certo? Quanto de calor foi recebido por essa barra? Vou resumir aqui a pergunta. Quanto de calor foi recebido? Você já sabe por quem é o calor, de quem é o calor, né? Pela barra de ferro, tá bom? Se aqueceu, ó, né? Se aqueceu por quê? Porque recebeu o calor. De onde? De uma fonte. Agora a questão quer saber o quê? Quanto foi de calor que essa barra de ferro recebeu? Tá certo? Eu vou inventar aqui um valor. Vou botar um valorzinho fácil aqui, ó. Para o calor específico do ferro. Vou botar aqui que seja 0,000, sei lá, 15. Um exemplo. Calorias por grama vezes graus Celsius. Tá bom? O que é que nós vamos calcular nessa questão? Quanto de calor, ou seja, a quantidade de calor que o corpo recebeu. Se nós vamos calcular a quantidade de calor, nós vamos calcular quem? A letra Q. Beleza? Nós vamos calcular a letra Q. Para calcular a letra Q, nós precisamos ter o quê? Ó? A massa do objeto, o calor específico e a variação na temperatura que ele sofreu. Né? Vamos ver se a gente tem essas três coisas aí. Ó. Uma barra de ferro pesando 400 gramas. Que essa informação aqui é o quê? Ó? Grama. Quem é? É a massa. Então ele pesa 400 gramas. Tá bom? Recebeu calor, essa barra de ferro, e se aqueceu. Sua temperatura era 30, foi para quanto? 120. Qual foi a variação na temperatura? A temperatura aumentou em quantos graus? Eu tive que botar mais quantos graus aqui em cima desses 30 para chegar em 120? Né? Então a variação de temperatura vai ser quem? A temperatura final menos a temperatura inicial. Toda vida vai ser assim, ó. Você pega o valor final, subtrai da inicial. Quanto é que dá 120 menos 30? 90 graus Celsius. Então o valor que nós vamos usar aqui na fórmula é esse, ó. Se liga, nem é 30 nem é 120, é esse. É a variação na temperatura. Quanto variou? Variou em quantos graus? Se eu estava em 30 e fui para 120, variou em 90 graus. A outra informação da qual precisamos é o calor específico. Está dado aqui, ó. A questão vai te dar. Não preocupe com isso não. 0,00015. Vai ser geralmente um número muito pequeno. Tá bom, gente? E em notação científica, normalmente. Depois nós vamos trabalhar esse negócio de notação aí. Eu vou passar aqui ele em número decimal para a gente não se perder com notação científica. Agora nós não vamos perder tempo explicando notação científica. Tá bom? Vou gravar um videozinho para vocês resolvendo questões usando notação para poder ficar mais fácil o cálculo para nós. Então vamos lá. O que é que a questão quer calcular? Quantidade de
Calor. Quem é a quantidade de calor? A letra Q. Como é que se calcula o valor da letra Q? Q é quem? É o M vezes o C vezes o delta T. Então, ó, quem é o Q? O valor da quantidade de calor que o cara recebeu é a massa do objeto. Quanto é que ele pesa? Pesa 400 gramas. Vezes o calor específico desse material, que é quanto? 0,00015, né? Esse é o calor específico. Vezes a variação na temperatura. Variou quantos graus? Variou 90 graus. Cuidado, você não colocar aqui o 30 ou o 120. Nem é o 30, nem é o 120. É a variação. É a subtração de um pelo outro. Tá bom? Então vamos lá. Q é igual 4 vezes 9, 36, né? Nós multiplicando tudinho um pelo outro aqui, ó. Então, tanto faz você multiplicar esse com esse primeiro, como você multiplicar isso com esse. A ordem dos fatores não altera o resultado. 4 vezes 9, 36. Quantos zeros tem aqui? 2. Quantos zeros tem aqui? 1. 2 mais 1. 3. Né? Então, 400 vezes 90 dá 36 mil. Vezes 0,00015. O que é que vai dar, gente? Ó, Q é igual a 36 vezes 15. Tem quantas casas aqui? 1, 2, 3, 4, 5 casas, né? Então, vamos lá. Fazer o resumo bem aqui do cálculo. 36 vezes 15. 5 vezes 6 dá 30, vai 3, né? 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. 0. 8 mais 6 dá 14, vai 1. 3 mais 2, 5. 540 aqui, ó. Só um momentinho, ó. Eu vou já dar o resultado. Eu estou sem calculadora aqui, ó. 540, né? Aí tem quantos zeros aqui? 3, né? Porém, aqui tem quantas casas, ó? 1, 2, 3, 4, 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Certo? Aí dá o quê? Esses zeros depois da vírgula aqui vão valer alguma coisa? Não, nada, né? Sobrou o quê, ó? 5,4 calorias. Foi o que ele teve que receber para poder se aquecer. Bom, gente? Então, mais ou menos aí, ó. Um valor que eu inventei esse aqui. Esse valor aqui não existe. Tá bom? Foi inventado. Ele é menor ainda. Então, ia dar um valor menor aqui também. Tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, o ferro teve que receber 5,4 calorias. Veja, quantidade de calor é dada em calorias, é dada em joule, é dada em quilocaloria, em quilojoule. Tá certo? E aqui vai ser dado em caloria, por quê? Porque o calor específico está em caloria. É mais ou menos assim, esse é o uso da nossa equação fundamental da calorimetria. Você vai se deparar com esse tipo de questão. Tá bom? Um abraço aí para você, espero que tenha dado para entender, né, o fundamento aí, como foi que chegamos na fórmula e como é que se aplica a fórmula. Ao longo das aulas aí, a gente vai se familiarizando mais com a fórmula, tá bom? Um abraço.